Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus. Estudar todos os dias, ler a Palavra de Deus todos os dias é o nosso pão de cada dia, a Palavra de Deus. Isso mesmo. No programa de hoje, fechando o livro de Gênesis, conversaremos sobre isso, o Gênesis e a Bíblia. A importância deste livro tão maravilhoso, o que ele nos ensina, o que a Escritura nos fala para a nossa vida. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo te ensinar. Ele fala conosco. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem, nós sabemos que este primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que significa a origem, o começo ou princípio, ele tem um nome grego, não é? Gênesis significa origem ou começo. E os livros da Bíblia, no hebraico, têm os nomes da primeira palavra do livro. Então, Gênesis começa no princípio. E no princípio, em grego, Gênesis. Então, ficou esse nome. Gênesis mostra Deus como supremo criador de todas as coisas. Vamos ver isto? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 1 e 2. Diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vemos aqui Gênesis começando no comecinho. Ou seja, Gênesis começando com a criação de todas as coisas. Como tudo foi criado no princípio. O que era no princípio? Deus. O que existia antes de existir qualquer coisa? Deus. Deus. Deus é eterno. Deus é eterno. Para nós, seres humanos, aqui que moramos no planeta Terra, estamos dentro de podemos dizer assim, dentro de um esquema de rotação da Terra que forma o dia e a noite. Translação da Terra ao redor do Sol, formando as estações, primavera, verão, outono, inverno, num giro de 365 dias, formando o ano. Para nós, o tempo é uma coisa muito clara. O tempo, para nós não conseguimos imaginar eternidade, porque estamos dentro deste contexto de tempo e espaço aqui no planeta Terra. Mas, no princípio, Deus. Deus é eterno, Deus maravilhoso. E o livro de Gênesis nos mostra como Deus criou tudo. No capítulo 1, nesses 31 versículos, nós vamos vendo de uma maneira assim tão maravilhosa, uma maneira quase sobrenatural, como Deus descreve, passando para Moisés, uma descrição científica, uma descrição concisa, uma descrição objetiva de como todas as coisas foram criadas. Cada uma delas em sua ordem, cada uma delas com a sua importância, como Deus fez todas elas através da sua palavra. Deus planejou e Deus criou. Deus é aquele que fez o planejamento, tomou a matéria-prima é a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra, a expansão, o espaço e a terra, ou seja, todos os elementos que nós conhecemos da tabela periódica que nós temos aqui no nosso planeta. No princípio criou Deus os céus e a terra, o espaço e a matéria.
E ele dali começa, pela sua palavra, a formar tudo que existe. Tudo por sua palavra. Haja luz e houve luz. Haja separação entre as águas acima do firmamento, abaixo do firmamento. E houve a separação. Haja separação entre as águas e a porção seca, apareça a porção seca. E surge a terra que é revestida de plantas, de vegetação. O Senhor disse, haja animais, animais selváticos, domésticos. Quando ele fez a separação das águas, ele disse, haja aves nos céus e peixes nas águas. E houve. E finalmente, no sexto dia ali, quando ele cria os animais, ele formou o homem. Ele não disse, haja o homem. Ele formou. Deus o criou. Deus pôs a mão na massa. Deus criou o homem do pó da terra, dos elementos que havia aqui na terra, que formam o nosso corpo, o corpo humano, que é uma máquina poderosíssima, uma máquina complicadíssima, uma máquina perfeita. Perfeita, é algo tão maravilhoso. A gênese do ser humano. Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida. A vida é Deus, ou vem de Deus, está em Deus, é Deus que concede a vida. E depois Deus forma a mulher, o primeiro casal, a primeira família. E então, quando o homem peca, é expulso do jardim, e ali a família, vai acontecer o primeiro homicídio. Um irmão matando o outro, Caim matando Abel. Nós vamos ver ali como que a maldade começa no coração humano. Caim se torna tão mau, ele sai da presença de Deus. E a humanidade que vai se multiplicando está cheia de maldade. E nós vamos ver como que Deus vai destruir a terra através do dilúvio, como um julgamento, um juízo sobre a terra. Não era possível continuar mais. Vem o dilúvio. Deus encontrou Noé, um homem que achou graça diante de Deus. E nós vamos ver como que Deus levanta na geração pós-dilúvio, Deus levanta um homem chamado Abraão, de Ur dos Caldeus, para através dele levantar uma nação, a nação de Israel. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 3, de 6 a 9. Diz assim: é o caso de Abraão que creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, o livro de Gênesis nos mostra Abraão, a vida de Abraão e o plano de Deus para o mundo. O mundo continuou ali naquele paganismo, apesar de Noé ser um homem que cria em Deus, confiava em Deus, seus filhos criados com o temor de Deus, mas ali os filhos de seus filhos já começam com a bagunça, com o pecado. E então nós vemos ali que é necessário que Deus escolha um homem, Abraão. A virtude de Abraão era esta: ele passaria os seus conhecimentos para os seus filhos, para os filhos de seus filhos. Abraão é aquele que passou para a sua descendência a sua fé. O Senhor nos disse aqui através de Paulo, na carta aos Gálatas, que Abraão creu em Deus, isto lhe foi imputado para a justiça, e diz que os que são da fé são filhos de Abraão. Abraão tem duas descendências. O Senhor fala, olha os grãos de areia da praia. É assim a sua descendência, a descendência terrena. Os filhos de Abraão pelo sangue, que são a nação de Israel, as nações árabes, através de Ismael, através dos filhos de Quetura.
Mas o Senhor disse, olha para os céus, conta as estrelas. Havia uma descendência celestial para Abraão, que somos nós, filhos de Abraão pela fé. Recebemos a bênção de Abraão pela fé. E Gênesis nos traz também o padrão para o cristão. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sim, a Escritura, Deus nos deixou a Bíblia, Deus nos deixou o Gênesis, tudo ali escrito para o nosso ensino, para que nós pudéssemos conhecer a vontade de Deus. Através de Abraão veio Jesus. Em Jesus nos tornamos filhos de Deus, filhos de Abraão pela fé, filhos de Deus. E em Jesus, salvos, podemos ter a vida eterna. A palavra de Deus é maravilhosa. Esta palavra deve ser lida, aprendida e vivida. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, ore comigo dizendo assim, Senhor, como eu preciso de Ti, como eu preciso aprender mais da Tua palavra, como eu desejo mais desta fonte maravilhosa, ajuda-me pelo Teu Espírito Santo a fazer a Tua vontade, a alegrar o Teu coração, a viver para a Tua glória. Eu me entrego a Ti para ser Teu, inteiramente Teu, todos os dias da minha vida. Eis-me aqui, usa-me, eis-me aqui. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa amar ao Senhor acima de todas as coisas e viver para a sua glória. Que Deus te abençoe ricamente e que esta palavra, esse estudo do livro de Gênesis, seja um gostinho para você continuar aprendendo a palavra de Deus. Deus te abençoe ricamente. Não deixe de acessar o nosso site gideões24h.org e ser um Gideão também. Deus te abençoe.